Então retornamos à nossa playlist PHP com NetBeans, conexão com o banco de dados MySQL do portal Criativamente. Estamos trabalhando com o arquivo clientes.php. Deixei aqui, eu estava fazendo uns testes, um table aqui no finalzinho, mas nós vamos ter que colocar novamente. E nós vamos alterar então a forma de apresentação dos dados da minha tabela. São esses aqui os dados, nós vamos fazer isso em forma de tabela também. Então o que queremos é construir aqui via PHP uma tabela que tem duas colunas. Uma coluna que vai apresentar, onde nós vamos apresentar os IDs, só que nós vamos substituir aqui, em vez de colocar o cabeçalho ID minha tabela, nós vamos pôr código, e depois a segunda coluna nós vamos pôr nome. Então vamos lá. Antes de começarmos a apresentar os dados, os registros, nós vamos ecoar o início da construção de uma tabela. Então aqui nós vamos pôr um table, e lá embaixo, aquele table que eu tinha deixado depois do forEat, nós vamos fechar a nossa tag table. Muito bem, nossa tabela, nós vamos inserir a primeira linha, então tr, toda linha a gente finaliza com /tr, e essa tabela, essa linha, então nós estamos inserindo aqui, para ir acompanhando essa primeira linha, que nós vamos colocar duas colunas, o código e o nome. Então como é que nós separamos? Pelas tags td. Então começo uma coluna, finalizo uma coluna, começo a segunda coluna, finalizo a segunda coluna. O que eu quero aqui na primeira coluna? Entre o td e o /td, código. Entre o td e o /td, nome. Então nós já fizemos aqui o cabeçalho da tabela que vamos apresentar. Já fizemos esse cabeçalho. Agora nós vamos começar a percorrer resultado apresentando na primeira coluna, na segunda coluna, mais uma linha, primeira coluna, segunda coluna, mais uma linha, primeira coluna, segunda coluna, então inserindo várias linhas com duas colunas em cada linha. Isso nós vamos fazer aqui dentro do forEat. No entanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada código, que vai receber o resultado, o ID minha tabela do registro em questão. Eu já vou até apagar isso aqui, e uma segunda variável chamada nome, que vai receber o nome do registro em questão. Então nós temos duas variáveis que receberam o ID e o nome. Então, quando o loop for executado, na primeira passagem, a variável código recebe 1, a variável nome recebe Wagner. Isso já está aqui nas duas variáveis. Agora o que nós vamos fazer? Ecoar isso daqui numa tabela. Ecoar numa tabela, acrescentando mais uma linha, toda linha tem que ser finalizada, e duas colunas, uma primeira td, /td, e uma segunda coluna td, /td. Então tá lá. O que nós colocamos aqui no conteúdo da primeira coluna? Código. E o que nós colocamos aqui no conteúdo da segunda coluna? A variável nome. Tudo bem? Nenhuma mensagem de erro. Nós vamos rodar a nossa aplicação. Então clique aqui e veja que, apesar da tabela não ter as bordas sendo apresentadas, nós vamos acrescentar isso daqui lá na tag table. Nós já temos aqui, se nós dermos aqui ver código fonte da página, olha lá, a table, tr/tr, e observe que nós vamos buscar lá no banco de dados os conteúdos, então, que é esse primeiro aqui, seguido de Wagner. Então, se nós pegarmos aqui, começou a table, começou a primeira linha, primeira coluna código, segunda coluna nome, fechou a primeira linha. Começou a segunda linha, primeira coluna 1, segunda coluna Wagner, fechou a segunda linha, e assim por diante. De tal forma que o código HTML foi gerado,
só que ele não fica formatadinho, bonitinho, né? O código HTML foi gerado a partir da consulta que nós fizemos lá no banco de dados. Então, assim, nós estamos conseguindo construir exatamente a mesma visualização que a gente tem aqui no MySQL Org, nós estamos conseguindo construir na nossa, deixa eu fechar aqui, na nossa aplicação PHP.